Graça, mas o tema da palavra hoje é o pão. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho, capítulo 6, versículo 35. E nós vamos passear bastante na Bíblia hoje. Vamos ler alguns textos e vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Todo mundo encontrou? João capítulo 6, versículo 35, amém? Quem achou, fala: Jesus é lindo. É verdade. Diz assim o texto: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, o Senhor é soberano do universo, mas o Senhor se importa conosco, Senhor. O Senhor fala conosco, o Senhor ministra nossas vidas, nossos corações, e nessa noite eu me rendo a Ti, ó Pai, para que o Senhor possa mais uma vez falar com a Tua igreja, Senhor, apesar de mim. Eu não tenho nada de mim mesmo, eu sou 100% dependente do Senhor, mas eu quero ser útil a Ti, Pai, para que o Senhor fale ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Abençoa essa palavra, abençoa esse tempo. Repreendemos todo espírito de distração, de alienação, confusão mental. Deus, que nada nos impeça de ouvir a Tua voz, porque, ó Deus, a Tua voz é poderosa e a Tua voz nos guia, Senhor, nos guia e nos direciona. Então fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Querido, Jesus, Ele declara nesse texto algo muito poderoso, algo muito importante para cada um de nós. Sabe, Ele declara que Ele é o pão da vida. E é interessante que, se você olha o contexto, Jesus está falando para uma multidão e de repente Ele começa a falar disso. Se você já leu o capítulo 6 de João, com certeza você já leu. Nesses dias eu desafiei o Patrick, né? Falei: Patrick, vamos ler essa semana o Evangelho de João inteirinho e tal. E hoje de manhã eu perguntei: Patrick, leu? Eu li tudo, pastor. Irmão, você precisa ler a Bíblia. Ei, você precisa ler a palavra. Ai, como é que aquele pastor, aquela pastora, aquelas irmãs, aqueles irmãos pregam? Nossa, tão bonito aquilo, irmão. Se você ler a palavra, Deus vai usar você para que essa palavra flua através de você. Então, se você já leu o capítulo 6 de João, você vai ver que nesse capítulo começa ali com a multiplicação de pães. Jesus alimentando uma multidão. Jesus suprindo a necessidade de um povo. Estava todo aquele povo no deserto, seguindo a Ele, sendo ministrado, sendo liberto, curado, restaurado, abençoado. Mas Jesus também viu que, além das necessidades espirituais que eles tinham, Jesus também viu que eles tinham necessidades físicas. Irmão, nós precisamos entender que nós temos uma alma, um espírito, amém? Mas essa alma e espírito habita num corpo, e esse corpo tem necessidades, e Deus, Ele sabe de cada uma das suas necessidades. Por isso Paulo fala lá em Filipenses 4,19, que Ele supre cada uma das nossas necessidades por Cristo Jesus. E quando Ele, nesse texto do capítulo 6, Jesus vê aquele povo faminto, e Ele fala: olha, vamos suprir, vamos alimentar essa multidão, e Jesus alimenta aquele povo. Mas nesse contexto aqui, essa perícope, a gente aprende no seminário, né? Hoje, essa semana terminou, a primeira turma da EDM vai se formar já, terminaram, a última aula deles foi ontem. Parabéns os alunos da EDM aí, ó, glória a Deus para a vida de vocês. Começamos uma turma com 30 e poucos alunos, está formando 12, é uma ótima porcentagem de formandos, geralmente esse curso de faculdade aí, começa com 30, 40, 50 e termina com 2, 3, 5. Glória a Deus, terminamos com 12 alunos e foi realmente uma bênção, mas a gente aprende na exegese, ali na perícope. Então, nessa perícope aqui no versículo 35, Jesus está falando de um outro pão. Ele está falando, sabe, que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E qual que é o papel do pão no nosso dia a dia? Qual que é o papel do pão? Ora, o pão é símbolo de alimento. O pão é símbolo de sustento, provisão. O pão, quando você come o pão, quando você se alimenta, aquele alimento ele gera energia para que você possa viver. Então o que Jesus está dizendo aqui é justamente isso, que Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos mantém vivos. Sem Jesus não há vida.
Jesus declara que eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede, Ele é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. E a Bíblia fala muito de pão, a Bíblia fala muito de pão, sabe, Mateus 6, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, sabe, Jesus declara, sabe, em muitos textos ali na palavra, acerca desse alimento espiritual. E nesse texto especificamente, Jesus está dizendo isso, que Ele é aquele que nos sustenta. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te sustenta não é o quanto você sabe, não é o quanto de força você tem, não é o quanto você ganha de dinheiro, não é o quanto de bens que você tem. Quem te sustenta é o Senhor. Ele é o doador da vida, a vida está nele. Evangelho de João capítulo 1, você conhece bem. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a Bíblia fala assim, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que existe haveria. Ele é a luz da vida. Leia lá, eu estou citando aqui, mas você pode abrir em João capítulo 1, versículo de 1 a 4, onde ele fala justamente isso. Ele fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele quem? Por Jesus, e sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, amado. Jesus, aleluia, Ele é a razão da nossa existência. Jesus é a razão da sua existência, meu amado. Ah, mas eu nem gosto muito de Jesus, eu nem gosto muito de igreja, nem gosto muito desse negócio de religião. Sabe, amado, Jesus, Ele é a razão da nossa existência, é Ele que nos mantém vivos, é Ele que nos sustenta. Sem Jesus nós não estaríamos aqui. Jesus é a fonte de tudo que eu e você precisamos. Jesus é a fonte. Ah, pastor, mas tem que trabalhar, porque senão é óbvio, tem que trabalhar. Precisamos trabalhar, a Bíblia manda trabalhar, sabia disso? Você sabia que na Bíblia está escrito assim, aquele que não trabalha também não coma? A Bíblia está escrito também assim lá em Provérbios, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. A Bíblia manda trabalhar. A Bíblia fala que nós devemos trabalhar, porque dinheiro não cai do céu. Eu sempre brinco aqui que Jesus não é Silvio Santos, quem quer dinheiro e joga aviãozinho. Jesus não joga aviãozinho, ainda que eu já recebi dinheiro do céu. Vou contar para vocês essa, vocês conhecem a história, né? Não vou contar. Quando eu comecei no ministério, eu era relojoeiro, consertava relógio, consertava joia, né? Relógio de joia dá dinheiro, dava pelo menos, né, Fernando? Dava, né? Então, eu sempre tinha bastante grana, mas Deus me chamou para o ministério. E um dia eu falei para o meu pai, pai, estou indo, estou deixando na relojaria, eu era sócio dele, mas filho, eu falei, pai, não dá, eu não vou ficar, não consigo. O pastor Alberto, o nosso pastor que nos consagrou, tinha dito, Adilson, difícil é manter dois. Ou você faz um bem ou outro bem, você não consegue fazer os dois. E eu abri mão, então, falei, então tá bom, eu vou deixar a loja, eu vou ficar na igreja só. E a igreja, na época, podia me pagar 300 pila, 300 reais. Era mais ou menos assim, era bem pouco, diante do que eu ganhava, era bem pouco. Mas amém. Eu vivo pela fé, eu creio em Deus, e vamos embora. Vamos lá então, Senhor, vamos viver pela fé. 300 pila, vamos embora. E daí teve um culto, hoje tem a academia de oração das mulheres, toda quinta-feira, viu, irmã? Toda quinta-feira, 14h30, essa igreja chacoalha, tem uma academia aqui forte, as irmãs ficam poderosas no espírito. Academia de oração, não é, irmãs? Uhul! Tá, e daí, bem no comecinho da igreja, nós estávamos na Isaac Ferreira da Cruz aqui, em frente onde era o 10º distrito, a gente tinha a igreja ali, e tinha uma reunião de mulheres, Fernando. E daí as mulheres estavam orando lá. E eu lá com a minha bicicletinha, aquela 10 ainda, que tinha ainda, né? Estava com a bicicletinha lá e tal. E daí acabou o culto de oração, as irmãs, tudo, beleza, vamos tomar café na casa do Adilson. Eu nem era pastor ainda, acho que não era. Né? Vamos tomar café na casa do Adilson. Eu, beleza, vamos tomar café na casa do Adilson. Mas não tinha nada em casa, filho. Daí a minha esposa, daí, amor. Falei, vou dar um jeito. Eu sempre dei um jeito, irmãos. Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre fui para cima, nunca fiquei choramingando e achando que eu vou para cima. Falei, não, amor, vai dar certo, fica tranquila. E eu falei, onde é que eu vou arrumar dinheiro para comer? As minhas irmãzinhas, eu falo, né? Crente não come e não bebe, não fuma e não bebe, mas come bem, né? As irmãs comem menos, né? As irmãs são mais comedidas, né? Mas, enfim, tem umas violentas por aí também, né? Aqui não, aqui só. Mas, enfim, eu comecei a pensar, né? Eles estão filmando hoje, meu Deus, a palavra. Desculpa aí, tá? Então, as irmãs violentas me perdoem.
Mas eu saí daí com a bicicleta e falei, Jesus, vai dar tem que comprar uns negócios para as irmãs comer aí, né? E daí eu saí com a bicicleta ali e a minha esposa ficou fechando a igreja, arrumando, e eu fui dar um jeito. Irmãos, quando eu saio da Rua da Lua para pegar na Isaac ali, eu estava na Isaac, quando eu fui entrar na Rua da Lua, vem 3 notas voando no ar. E pararam embaixo do pneu da minha bicicleta. Quando eu parei, que eu olhei aquilo, eu olhei para o lado, não tinha ninguém. Já viu aquele o vento levou? O vento trouxe. E eu peguei aquele dinheiro, olhei, não tinha ninguém do lado, não tinha ninguém para perguntar se perdeu. Eu peguei aquele dinheiro, fui na padaria, comprei pão, mortandela e leite e tal, e cheguei lá, e tinha um cafezão lá em casa, e a minha mulher, o que você fez? Eu falei, depois te conto. Deus é fiel, Deus é provedor. Mas, irmãos, quer aplaudir? Aplauda o Senhor. E eu comprei pão, e as irmãs foram abençoadas ali. Mas o que eu estou dizendo é que o dinheiro não cai do céu. Deus manda você trabalhar, irmão. Tem coisas que você tem que fazer. Esses dias eu falei aqui, as coisas impossíveis Deus faz, mas as possíveis é você. Naquela hora eu não tinha onde tirar dinheiro. Eu falei, então vou mandar uns aviãozinhos, uns dinheiro rolando no chão lá, e enfim. Mas o que eu estou dizendo, amado, é que a palavra nos manda trabalhar, porque realmente é importante trabalhar. Mas muitas vezes nós colocamos o trabalho na frente de Deus. O trabalho se torna mais importante que a família, se torna mais importante do que Deus, do que tudo. E, amado, e nós pensamos que nós dependemos e precisamos só do trabalho. É importante trabalhar, eu volto a dizer, mas a Bíblia fala assim que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quando você tem a bênção do Senhor, amado, Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Quando você realmente é fiel ao Senhor, quando você crê que Jesus é a fonte, Jesus é o pão vivo, Jesus é a fonte de vida, é a fonte de tudo que você precisa, Ele te supre, Ele te sustenta, amado. Jesus, Ele é poderoso, Ele faz isso. E realmente, sabe, quando nós entendemos isso, Jesus é a fonte de tudo que eu preciso, Deus vai suprir. Hoje pela manhã, na intercessão, as irmãs estavam orando ali, eu estava terminando de preparar a palavra e ouvindo elas orar ali, os irmãos, e estava caindo um fogo naquela salinha. Você não conhece a sala de oração? É bem aqui em cima, tem uma sala de oração ali, só para orar, não é para conversar, não é para bater papo, não é para fazer lanche, não é para discipulado. Os irmãos tiram o sapato ali e entram na salinha ali e o fogo cai naquele lugar lá. E os irmãos estavam orando, eles sempre oram 2 horas antes do culto. E eles estavam orando ali, e eu estava escutando, e alguém estava orando, dizendo assim, Senhor, eu repreendo espírito de Faraó, repreendo espírito de Faraó. E eu comecei a ouvir, opa, quero ver esse mistério aí. E realmente, amado, Faraó, sabe, é um espírito que ele te empurra para o trabalho, ele quer que você, sabe, morra de trabalhar e não tenha tempo para Deus. Lá no Egito, Moisés chega para Faraó e fala, Faraó, deixa o povo de Deus ir adorar o Senhor no deserto. E Faraó falou, não vou deixar, muito pelo contrário, eles vão trabalhar mais ainda, porque vocês estão pensando em adoração, é questão com tempo, então não vou dar palha para eles, eles vão ter que buscar palha, fazer tijolos, e vão ter que continuar a produção, porque o Faraó quer que você trabalhe, e não tenha tempo para Deus, não tenha tempo para a sua família, não tenha tempo para cuidar da sua saúde, você não come bem, você não dorme direito, você não come direito, sabe, o Faraó, ele te oprime, te joga para o trabalho, dizendo assim, se você não trabalhar, você vai morrer miserável. E realmente, amado, sabe, é um espírito maligno, tirando o foco. Quando você crê em Jesus, a Bíblia fala, Ele abençoará toda a obra das suas mãos. Mateus 6,33 diz assim, sabe, busque primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, amado, quando você começa a buscar o Senhor, Deus vai acrescentando as demais coisas. O grande problema é que as pessoas estão buscando as demais coisas e não tem tempo para Deus. Estão buscando as outras coisas, Deus fala, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, tem um monte de gente aí que infelizmente acha que não precisa de Jesus. Tem um monte de gente aí que acha que não precisa de Deus, acha que não precisa da igreja, não precisa da Bíblia, não precisa de oração, não precisa, sabe, estar comprometido com a igreja. Meu amado, essas pessoas estão sendo enganadas. E elas vão de mal a pior. Eu tenho N casos aqui nessa igreja, de pessoas que chegaram, parece que saíram de uma escravidão, vinham de um ritmo de vida acelerado, não tinha tempo para nada, a família destruída, e começaram a vir na igreja. Nós desafiamos, vamos buscar, vamos orar, vamos no culto de oração, vamos na vigília, vamos no GC, vamos no culto. Mas eu não tenho tempo, e a pessoa começou a dar passos de fé, e hoje a vida foi transformada. Trabalham e ver o resultado. Amós fala que quando nós não temos a bênção do Senhor, o dinheiro é como colocado num saco sem fundo. Sabe, você
Quanto mais ganha, menos tem. Quanto mais ganha, quanto mais trabalha, parece que mais endividado fica. Ei, escuta o que Deus está falando com você. É Ele que supre cada uma das suas necessidades por Cristo Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que te alimenta, que te sustenta. E quando você se alimenta de Jesus, você nunca mais tem fome, porque Ele sacia a fome da sua alma. Sabe, o homem foi criado por Deus, e há um espaço do tamanho, exatamente do tamanho de Deus, do formato de Deus. Ah, pastor, Deus não tem formato nem tamanho, sim, mas entenda o que eu estou falando. O homem foi criado por Deus, há um espaço no coração do homem, exatamente do tamanho de Deus, e somente Deus pode preenchê-lo. Toda forma, sabe, que o homem busca para preencher esse vazio é ineficaz. Sabe, amado, a única coisa que você precisa desesperadamente é de Deus, é do Senhor. É Ele que vai abençoar o teu trabalho, a tua família, a tua casa, o que você colocar a mão, é Ele. Sabe, tem gente que passa a vida buscando a felicidade, a satisfação pessoal, a alegria, em coisas, em pessoas, em posições, e no final das suas vidas elas percebem que tudo que elas precisavam era de Deus. O pessoal das antigas aqui lembra que a gente trabalhava muito com teatro, principalmente quem fazia EBF, né, Escola Bíblica de Férias, fazia trabalho infantil. Acho muito legal o pessoal que trabalha com evangelismo, com teatro, e eles fazem isso, e a gente fazia bastante um teatro chamado O Ladrão da Alegria. E o Ladrão da Alegria era mais ou menos assim, sabe, uma criança, era uma peça infantil, é óbvio, então a criança vinha com uma bonequinha, e ela vinha com a bonequinha, tá, e a outra, que isso, é a minha boneca, é a minha alegria. A minha alegria está nessa boneca, porque eu ganhei essa boneca, e essa boneca é a minha alegria. Vi um menininho lá com uma bola, sei lá o que, uma bicicleta, essa aqui é a minha alegria, porque eu ganhei, é a minha alegria. E eu brinquei de manhã, o Jean estava aqui, né? E o Jean era o ladrão da alegria, na peça o Jean era o ladrão da alegria, né? Até que ele traumatizou uns 3 lá, daí nunca mais colocaram. Daí o Jean chegava, o ladrão da alegria, e tomava a boneca, e tomava a bola, o brinquedo, e saía correndo, e a criança começava a chorar, porque a alegria dela estava naquilo. E daí a amiguinha explicava que a alegria tinha que estar em Jesus, e enfim, e naquele teatrozinho a gente ensinava que nós não podemos colocar nossa alegria em coisas. Irmão, se você coloca a sua alegria em coisas, em pessoas, em posição social, ou em circunstância, fatalmente você vai ser roubado, porque o inimigo sabe que a sua alegria está ali, mas quando você coloca a sua alegria em Jesus, quando você coloca a sua esperança, a sua fé em Jesus, ninguém pode roubar. O diabo não pode roubar, sabe, ninguém pode tirar de você. Agora quando você, não, sabe, eu sou tão feliz porque eu tenho essa caneca, nossa, caneca aqui é a minha alegria. Alguém vai roubar e você vai ficar sem alegria. Agora quando você coloca a tua alegria em Jesus, nada nem ninguém, sabe, pode te tocar, pode te roubar. Os mais antigos lembram de uma canção que dizia assim, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. O pessoal da manhã estava mais animado que vocês. Tinha mais gente assim, da minha idade, assim, né? Mas essa música é muito real. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Sabe, amado? E tem pessoas querendo ter as coisas, querendo ter, enfim, posses ou, enfim, coisas. E não tem Jesus. Sabe, amado, quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa felicidade, quando colocamos a nossa alegria em coisas, fatalmente podemos ser roubados. Abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 12. Gosto mais desse texto. Lucas 12, versículo 16 a 21. Diz assim o texto. Lucas 12, 16 a 21. É a parábola do rico insensato. E diz assim, Jesus então propôs uma parábola dizendo, a herdade, a propriedade de um homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo, que farei? Eu não tenho onde colocar todos os meus frutos. E disse isso, farei isso, derrubarei os meus celeiros antigos, edificarei celeiros ainda maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e aquilo que eu colhi. E direi então à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a sua alma,
e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que ajunta tesouros para si, porém não é rico para com Deus. Amado, é justamente isso. Jesus conta essa parábola para falar de pessoas que colocavam a sua esperança, a sua alegria em coisas. Imagina, esse homem produziu, sabe, a propriedade dele produziu bastante. Ele teve que derrubar os celeiros, fazer celeiro maior. Ele encheu aqueles celeiros com o fruto da sua colheita. Ele encheu tudo aquilo, sabe, ficou tudo repleto, cheio. E depois ele disse: alma, descansa, folga, se alegra, porque está tudo cheio. Como dizia o Chaves, que burro ele, né? Que burro. Que a alma se alimenta com semente agora? Você acha que pode? Sabe, a cabeça desse abençoado aqui, ele fala: minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus disse: louco, essa noite pedirão a sua alma e o que você tem guardado, para quem será? Sabe, amados, muitas vezes nós achamos que temos as coisas e é suficiente. Ninguém sabe o dia da manhã. Ninguém sabe o dia da manhã. Sabe, ninguém nasce gravado ou tatuado, que está na moda agora, né? Tatuado a data da sua morte. Válido até 14 de julho de 2019. Ninguém nasce com isso. Mas um dia nós vamos estar diante do Senhor, um dia nós vamos morrer. E daí, amado, o que adianta o que nós temos? O que adianta os bens? O que adianta, sabe, ter um tesouro guardado? Ou como diz essa parábola aqui, ter os celeiros cheios? Se você não tem nada para com Deus, e o problema é que as pessoas vivem buscando coisas materiais, mas muitas são pobres para com Deus. Então, nessa noite, amado, essa palavra do pão, ela tem, eu quero trazer a você, sabe, essa clareza dessa verdade. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa do Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, um texto que todo mundo conhece de cor, mesmo quem nunca leu a Bíblia, mas conhece de cor esse texto. Mateus 6, 9 a 13, Jesus diz o seguinte: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amado, Jesus declara aqui o pão nosso de cada dia. Ele declara que ele é o pão. E agora ele declara o pão nosso de cada dia. Você não precisa de Jesus só no domingo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, nessa noite. Eu pergunto para você: você tem recebido esse pão todo dia? Você tem buscado todo dia? Você tem recebido e se alimentado espiritualmente todo dia? Todo dia você abre a sua Bíblia, faz o seu devocional, ora, fala com Deus. Deus é o pão que te alimenta diariamente. Você tem alimentado a sua alma diariamente? Porque eu vou dizer para você, meu amado, as demais coisas serão acrescentadas quando você buscar primeiro o reino de Deus. Quando a sua alegria está em coisas, em situações e circunstâncias, isso pode te ser uma grande armadilha. Semana passada, acho que quarta-feira retrasada, passada, roubaram o carro do Erivelto e da Kate. Roubaram o carro deles. Eles foram no GC e passaram a pegar um casal e houve um assalto ali e levaram o carro deles. Daí eu estava viajando, não sei onde eu estava, não estava por aí. Daí me contaram depois, e daí eu encontrei o Erivelto no outro dia, e ele com aquela cara de alegre dele. A Kate estava aqui, acho que na quinta, sexta. Falei: daí, Kate, quinta já. Estava aqui na igreja trabalhando. Falei: daí, Kate? Ah, pastor, está na mão de Deus. Rapaz, roubaram o carro, mas não roubaram a alegria desse casal. Porque, amado, quando a tua alegria está em coisas, o pessoal rouba. Daí acharam o carro deles, na semana acharam o carro, acho que na segunda-feira à noite, acharam o carro. Irmão, mas quando a tua alegria está em coisas, é facinho de te roubar. Mas nessa noite eu digo para vocês: Jesus é o pão de cada dia.
Jesus é o alimento que você precisa. E eu estou falando isso porque nessa noite nós vamos participar da Santa Ceia. E a ceia do Senhor é o momento em que nós fazemos a memória, sabe, o sacrifício de Jesus, esse Jesus que declarou, sabe, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Ele veio para alimentar você. Eu estou pregando nessa noite, talvez tem pessoas aqui que estão vivendo crises terríveis. Desânimo. Talvez você esteja vivendo dias de ansiedade. Não dorme, talvez não dormiu, já faz alguns dias que você não dorme, porque você é tanta preocupação, tanta coisa, e nessa noite Jesus está aqui, e Ele quer alimentar você, Ele quer mudar a tua história, mas pastor, eu preciso de uma libertação, de uma cura, eu preciso de um milagre, sei lá que eu preciso. Sabe, amada, é interessante que Mateus capítulo 15, conta a história de uma mulher, versículo 21 a 28, uma mulher que ela foi até Jesus, e a Bíblia fala que Jesus passava pelas regiões de Tiro e Fenícia, e Jesus estava ali, uma mulher chegou e começou a clamar, Jesus tem misericórdia, a minha filha está terrivelmente possessa, e eu preciso, Jesus, sabe, que o Senhor liberte ela, e Jesus não deu a mínima para ela, e ela continuou clamando, e os discípulos, despede ela, está aí gritando aí atrás da gente, já faz horas já, e daí Jesus fala para aquela mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ei, mas ela não veio buscar pão, ela veio buscar libertação. Mas Jesus fala de pão. Sabe por quê? Porque Ele é o pão que liberta. Ele é o pão que cura. Ele é o pão que renova. Ele é o pão que restaura. Sabe, Ele é aquele que dá, sabe, a solução para a sua vida. E nessa noite, querido e querida, eu quero dizer para você, você precisa desse pão. Você precisa de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma pergunta para Deus. Senhor, será que eu tenho te buscado? Será que eu tenho, Senhor amado, te desejado? Será que eu tenho buscado me alimentar do Senhor todos os dias, como eu faço para o meu corpo físico? Será que eu tenho buscado receber esse pão, o pão nosso de cada dia, que o Pai nos dá? Jesus fala, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele é o pão e Ele está disponível nessa noite para você. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está disponível para você. Jesus está aqui, está pronto, sabe, para te acolher, te receber, para suprir você, para te sustentar, meu querido e minha querida. Ei, você está buscando em coisas, você está buscando em pessoas, está buscando em coisas físicas, materiais, mas Jesus é o pão da vida. E nessa noite, eu quero convidar você a sentar-se à mesa, e o Pai te chama. Pai nosso que está no céu, aleluia, mas Ele está aqui nessa noite também para fazer um banquete para você, para que você coma do pão vivo que desceu do céu, aleluia.